Boa noite, irmãos. É um prazer estar entre os amados e com essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para que o Senhor nos edifique por meio dela. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 16. Eu já fui seminarista aqui na igreja durante um período bem curto, mas eu creio que a maioria dos irmãos não me conhece, né? Faz bastante tempo. Naquela época eu era novo, agora já sou velho. Mas é um prazer estar aqui na casa do Senhor, rever alguns irmãos e conhecer outros tantos. Nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 1, até o versículo de número 16. Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, a sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ela habitado por 10 anos na terra de Canaã. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas suas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chamou Bi-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos orar, irmãos. Mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar porque o Senhor nos deu esse privilégio de nos encontrarmos aqui mais uma vez, nesse local de culto, de adoração, reunidos com os nossos irmãos, para
louvar, adorar e exaltar o teu grande e excelso nome. Tu és Deus poderoso, clemente, misericordioso, tu és o Deus Salvador. Por isso nós nos inclinamos perante a tua face para adorar o Senhor por meio de Cristo Jesus, na beleza da sua santidade. Pai, nós rogamos que o teu bom Espírito ilumine a nossa mente e nos ajude a compreender a palavra que acabamos de ler. Que essa palavra penetre em nosso coração e transforme a nossa vida. Abençoa o teu rebanho e abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Deus que me vê. Este é o tema da nossa mensagem nesta noite. O Deus que me vê. Muitas vezes nós passamos por problemas e dificuldades tamanhas que nós chegamos a pensar: Deus não se importa comigo, Deus não me vê. Mas é no meio da aflição, do sofrimento, que Deus demonstra que está sempre conosco. E a história que nós acabamos de ler aqui, em Gênesis, mostra isso. E eu quero estabelecer para os irmãos o cenário. O texto que nós lemos fala de Abrão, de um lado, Abrão, que depois recebe o nome de Abraão, e Sarai, sua esposa. Era uma família de crentes. Deus chamou Abrão e disse: sai da tua casa, da tua parentela, e vem para o lugar que eu te mostrarei. Anda comigo e ser perfeito, e eu vou te abençoar. E Abrão foi. E Abraão andou com Deus. Então, nós temos essa família de crentes, de um lado. De outro lado, nós temos Agar, que era serva, ou empregada de Sarai. Quem que era Agar? Era uma mulher egípcia, ou seja, estrangeira, né? Uma mulher estrangeira, indefesa, estava grávida. Depois nós vamos ver que ela engravidou de Abrão. Então, nós temos estabelecido o cenário. De um lado, uma família crente, e de outro lado, uma empregada da família crente. A primeira coisa que nós podemos observar aqui no verso de número 6, me acompanha aí. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Para chegar aqui, o que é que aconteceu? Sarai, ou Sara, né? Mais tarde ela recebe o nome de Sara, e eu vou chamá-la de Sara, para eu não me atrapalhar. Sara não podia obter filhos. Naquela época, a ciência não era desenvolvida. Ela não podia simplesmente ir a um médico, a uma clínica, fazer um tratamento para depois engravidar. Então, Sara não podia ter filhos. Deus já havia prometido filhos a Abraão. E até aquele momento não havia nascido um filho. E Sara, então, chama o seu esposo e diz: olha, eu não consigo ter filhos, não consigo te dar uma descendência. Então, o que você vai fazer? Você que é meu esposo, né? Abraão. Você vai se deitar com a minha serva, com a minha empregada, porque isso era natural naquela época. Quando a dona de casa, né, vamos dizer assim, a esposa do chefe da tribo não podia gerar descendência, tendo ela uma empregada, ela poderia oferecer a sua empregada para o seu esposo, e aquele filho da empregada seria agora a descendência do chefe da tribo. Então, Sara faz isso para Abraão. E Abraão ouve aquilo, a proposta da sua esposa, ele não reluta, ele não diz: isso não pode, não vou fazer, simplesmente anui a proposta da esposa, se deita com a empregada fica grávida, e depois que ela fica grávida,
ela começa a olhar para a sua patroa com desdém. E aí gera toda uma confusão, toda uma intriga dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, e de maneira que Sara se ressente, porque agora a empregada está se sentindo. Eu gerei uma descendência para o meu Senhor. E ela começou então a colocar de lado a sua patroa. E a patroa diz: Abraão, isso não pode acontecer, porque eu estou sendo humilhada pela minha empregada. Então Abraão vai lá para sua esposa e fala: a tua serva está nas tuas mãos, faz dela o que você bem quiser. Até aqui, quais as lições que nós podemos destacar? Primeiro, decisões fora da vontade de Deus sempre gera dor. Agar engravidou, depois provocou toda aquela confusão dentro da família. Sarai resolveu, despedir, mandar embora a sua empregada, e embora ela assim, sai de casa e vai no deserto. Não tem cidade estabelecida. Ela saiu de casa e se deparou com o deserto. Para Agar chegar num local onde ela poderia talvez encontrar alguém da sua família, ela tinha que viajar milhas, porque ela era egípcia. E Abraão estava em Canaã. Ela tinha que andar muito por meio do deserto. Então, Deus havia dado para Abraão a promessa: você vai ter filho. E Sara sabia daquilo. No entanto, Sara quis, uma mulher crente, dar uma ajudinha a Deus. Já que a gente não pode ter filhos, então faz isso. Se deita com a minha esposa. Está dando uma ajudinha a Deus. E aquilo ali tudo gera dor. Dor para Agar. Confusão na família e dor. Pense aí você, uma mulher sozinha, grávida, pelo meio do deserto, andando, sem saber para onde e aonde chegar. Ela está sozinha, solitária, vulnerável. Ela estava à mercê da sorte e também das feras. Veja, às vezes as nossas decisões acabam gerando muita dor, muita confusão, muito sofrimento. E aqui é um sofrimento causado pela família de crentes. Abraão poderia dizer: não, Sara, nós não vamos fazer isso. O Senhor já me prometeu uma descendência, vamos esperar por ele. Mas ele, autoridade, ele simplesmente anuiu, aceitou a proposta da esposa. Então, decisões fora da vontade de Deus sempre geram dor. Irmão, irmã, qualquer que seja problema na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, não tente resolver por si só. Não tente resolver por aquilo que você acha, por aquilo que você entende, porque isso vai gerar dor para você e vai gerar dor para as pessoas que estão em volta a você. Outro ensino que nós podemos destacar aqui, pessoas inocentes muitas vezes sofrem pelas nossas decisões precipitadas. Veja que nós crentes precisamos tomar todo um cuidado para não tomarmos decisões que vão gerar sofrimento na vida das pessoas. E outra coisa que eu quero destacar aqui, você que é líder, homem, você é líder dentro de casa. Você, presbítero, você, diácono, vocês são líderes. E diante de uma situação que requer sabedoria e entendimento, você se obter, você pode gerar grandes dores para as pessoas que estão à sua volta. Sara veio e lançou a proposta. Abraão ouviu e falou: opa, vamos fazer isso. Abraão se omitiu.
se calou, vamos fazer isso. Depois de tudo isso, quando a confusão se instalou, Abraão falou: a tua serva está nas suas mãos, faz com ela o que você quiser. E Sara humilhou Agar e lançou Agar no deserto. Sara endureceu seu coração. Aí você pode dizer: ah, mas antes Agar humilhou a sua patroa. Ela estava dando um troco. Mas aquela pessoa que anda com Deus, ela não pode viver por esse princípio. Olho por olho e dente por dente. Nós conhecemos ao Senhor. Nós precisamos pagar o mal com o bem. Nós precisamos ser graciosos com as pessoas. Agar tinha a obrigação de mostrar Deus nas suas atitudes, na sua vida, em relação a Agar. Ou melhor, Sara tinha a obrigação de mostrar Deus na sua vida e nas suas atitudes em relação a Agar. E ela não demonstrou, ela se endureceu. E então Agar, que é uma mulher, uma escrava, estrangeira, sozinha, sofre. Humanamente falando, Agar era uma pessoa que não tinha voz, né? Era uma empregada na casa de uma pessoa rica que conhecia Deus, mas que falhou tremendamente. Só que a história não termina aqui. Vou ler de novo o verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas suas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai a humilhou, e ela fugiu de sua presença. Essa expressão, a humilhou, está no original, e ela tem uma força de uma humilhação severa. Não foi simplesmente: olha, você não vale nada. Foi um sofrimento causado por Sara sobre a sua empregada. E um sofrimento muito grande, muito terrível, de maneira que ela, né, Agar, não tinha outra alternativa a não ser fugir para não morrer, porque ela estava sendo muito oprimida. Então ela foge. E ao fugir, eu quero destacar alguns ensinos aqui. Ao fugir, ela se depara no deserto, ela está demonstrando que ela foi profundamente humilhada e ela está sentindo uma dor emocional muito grande. Às vezes nós passamos por problemas assim, não é? Alguém fala alguma coisa conosco, uma palavra inadequada, e nos humilha, e nos impacta, e nós ficamos emocionalmente abalados. E Agar está se sentindo assim, sentindo uma profunda dor, ela está numa solidão extrema, agora ela se vê no meio do deserto sozinha. Sensação de abandono. Pense, uma mulher grávida, sozinha, no deserto, abandonada. No entanto, nós percebemos que Deus não deixa a empregada de Sara naquela situação. Observe aqui o verso de número 7. Tendo-a achado o anjo, isso é maravilhoso. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Coisa maravilhosa, né? Agar foge da sua patroa, está no meio do deserto, na solidão, sentindo muita dor emocional, grávida, está à mercê de tudo, das feras, das bestas feras. No entanto, Deus vem. Deus vem ao encontro de Agar.
Isso é maravilhoso. A Bíblia fala que isto é o Evangelho, a história da redenção. Às vezes nós cometemos um pecado e fugimos, e Deus corre atrás de nós. Adão e Eva, lá no jardim do Éden, você se lembra? Deus falou: no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Eles comeram. E Adão sentiu muita tristeza, muita vergonha, quando ouviu a voz do Senhor Deus soar lá no jardim. Aí Deus falou: Adão, onde você está? É o que o anjo fala aqui para a empregada, né? De onde vens e para onde vais? Deus falou para Adão, lá no jardim: onde você está, Adão? E Adão falou: eu ouvi a tua voz soar no jardim, e eu tive medo e me escondi. O homem, a mulher, quando pecam contra Deus, foge, mas Deus sempre vem ao encontro. Aconteceu isso também com Davi. Davi pecou contra Deus. E ele, durante um tempo, né, ele adulterou e matou o marido da mulher com quem ele adulterou. E ele guardou aquilo no coração. E Deus mandou lá o profeta. O profeta contou uma história para Davi. Depois de contar a história, o profeta falou: você, Davi, você é o homem. Aí Davi percebeu, entendeu, e falou: eu pequei contra o Senhor. Deus sempre vem ao encontro do homem. Às vezes não é para punir, é para resgatar. O anjo foi ao encontro de Agar, para falar com ela, para mostrar que ela não estava sozinha no meio do deserto, e que ela não iria ficar desamparada no meio do seu sofrimento. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Veja o verso 9 aqui. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. O que é que o anjo está mostrando aqui para Agar? Você pode ser esquecido aqui na terra, mas você não é esquecido lá no céu. Você pode ser humilhado, desamparado e rejeitado pelos homens, mas você nunca será rejeitado pelo céu. Deus vê você, Deus ouve você, e Deus vem ao seu encontro para restabelecer a sua sorte. Mas veja, o anjo vem e ele mostra para Agar: você não está sozinha e nem desamparada. Essa mensagem é para mim e é para você também. Você precisa mentalizar, assimilar esta verdade. Em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, Deus está mostrando para você, por meio da sua palavra, que Ele não vai deixar você sozinho, não vai desamparar você. Porque Deus, o Deus que é revelado nas Escrituras, chama-se Deus conosco. Ele anda do seu lado. Ele te ampara, Ele te sustenta, e Ele vem ao teu encontro. Mas Deus não mostra apenas que ouve e vê as nossas dificuldades. Deus faz mais do que isso. Observe aqui o verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. O que o anjo está fazendo com Agar aqui? Está redirecionando a vida dela. Ela foi humilhada,
ela sofreu e ela fugiu para não continuar sofrendo. Então o anjo está dizendo, retorne. Retorne para o sofrimento? Não. Retorne porque no meio do deserto você pode morrer. Você e a sua criança. E eu não quero que aconteça isso com você. Volte para casa da sua senhora. Se humilhe perante ela. Você vai ter uma casa onde você vai ter proteção e sustento. Mas não é somente isso. Deus vê você, Deus ouve você e Deus redireciona os seus passos, a sua vida. Observe o verso 10 aqui. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Amém. Amém. Eu cuido de você. Eu vou abençoar você. É isso que o anjo está falando. E esse anjo aqui, muitos estudiosos dizem que é uma aparição de Jesus Cristo, antes da encarnação. É o anjo do Senhor que está falando com Agar, está mostrando, Deus cuida e Deus ampara aquele que foi maltratado, aquele que foi humilhado, aquele que está em solidão, aquele que está à mercê de todo o sofrimento. Deus cuida e Deus redireciona os nossos passos. Quando nós somos humilhados, quando nós sofremos muito, nós ficamos meio que sem saber o que fazer, não é verdade? Não sei se você já passou por algum problema assim, sofreu tanto, estava passando por tantos problemas que existia um trevo na sua cabeça, você sem saber que decisão e que direção tomar. Mas Deus aparece para redirecionar a vida de Agar. Observe que, quando Deus fala, submeta-se à sua senhora, Deus não está dizendo, volte a sofrer, que eu quero que você sofra. Não é isso. Às vezes, Deus resolve o nosso problema nos fortalecendo, nos amparando, e não eliminando o nosso problema. Deus diz, eu estarei com você no meio da aflição, e eu vou trazer bênção para a sua vida, mas às vezes Ele não elimina o nosso problema. Foi o caso da vida de Agar aqui. Vou ler de novo o verso 13, vou ler o verso 13 e o 14 aqui. Então ela invocou o nome do Senhor, que falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Coisa maravilhosa. Ela não estava buscando a Deus, mas Deus a buscou. Antes disso, o anjo fala, eu vou abençoar você. E você vai ter filhos, e os seus descendentes serão grandes e numerosos. Até hoje, os descendentes de Agar estão ali, frente a frente com Israel. Eles estão lutando ali, estão brigando com Israel. Veja, o pecado de Abraão e Sara repercute até hoje. Os povos muçulmanos que vivem ali, fronteiriça com Israel, lutam e brigam com o povo de Deus. Porque, com certeza, isso ficou na cabeça de Ismael, depois, quando Ismael nasceu, que é filho de Agar. E Ismael levou isso para a sua descendência. Até hoje, esses dois povos brigam. Dois povos de Deus ali. Descendente de Abraão. Israel é descendente de Abraão. Os árabes são descendentes de Abraão. Estão brigando. Tudo isso por causa de uma decisão impensada, por causa de um pecado. Mas então, Agar, depois de ser achada,
de ser consolada, ser redirecionada. Ela diz, né? Então, verso 13, ela invocou o nome do Senhor que ele falava. Tu és Deus que vê, pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chamou Bi-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. O verso 15 fala assim, ó, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Você deve saber com certeza qual é o significado da palavra Ismael. Deus me vê. Quando Ismael nasceu, e quando Agar pegou o menino nos braços, ela deve ter dito, na minha aflição, Deus me viu. E durante toda a sua vida, ela tinha diante de si a prova de que Deus a viu no meio da angústia e no meio da aflição. Um testemunho constante de que ela jamais seria abalada. E de que ela não foi desamparada. Ela olhava para o filho e ela lembrava, Deus cuidou de mim na minha aflição. E Deus está mostrando para mim e para você hoje, eu vou cuidar de você. Aconteça o que acontecer, eu vou cuidar de você. Eu sou o Deus que está ao seu lado. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele pastor que leva você para pastos verdejantes. Leva você para diante de águas de paz e tranquilidade. Eu sou o Deus que está com você no vale da sombra da morte. De maneira que você será capacitado a enfrentar todas as suas adversidades, porque você vai dizer como Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê mesmo? Porque tu estás comigo. Deus está com você, porque Ele vê você. Ele ampara você. Ele fortalece você. E Ele cobre você com a sua mão poderosa. Finalizando, nós podemos ser humilhados, afligidos, e podemos fugir do sofrimento. Porque quem é que gosta de sofrer? No entanto, Deus prova para mim e para você. Eu vou achar você. Eu vou amparar você. Eu vou fortalecer você. E eu vou dar direcionamento para os seus passos após a aflição. Isso nos ensina muito, como famílias. Nós estamos no mês da família. Nós precisamos cuidar do ambiente onde nós estamos vivendo, para que esse ambiente seja um ambiente onde floresce o amor, o cuidado e a justiça. Mas ainda que erremos como família cristã, nós precisamos nos lembrar que, ainda que a gente caia, Deus nos vê. Deus vai em busca de nós e perdoa o nosso pecado. E nos abençoa, apesar de nós. Deus abençoa você, irmão. E Deus abençoa você, irmã. Não é porque você é fiel. É porque Deus é gracioso.
Deus abençoa você, apesar de você. Deus nos abençoa, apesar das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, dos nossos erros e das nossas pisadas de bola. Vá para casa hoje, não agora que ainda tem a ceia. Vá para casa hoje, com essa verdade na mente. Deus me encontra na minha solidão. Ele vê a minha aflição. E Ele me ampara no meio da necessidade. Porque o Senhor Jesus é o Deus que vê. Amém.